Apocalipse capítulo 14, versos 6 ao 13, assim diz a palavra do Senhor. Vi outro anjo que voava pelo meio do céu e trazia um evangelho eterno para proclamar aos habitantes da terra e toda nação, tribo, língua e povo, proclamando em alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque a hora do seu juízo chegou. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O segundo anjo o seguiu, dizendo: caiu a grande Babilônia, que deu de beber a todas as nações do vinho da ira da sua prostituição. Seguiu-os ainda o terceiro anjo, proclamando em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também beberá do vinho da ira de Deus, preparado no cálice da sua ira, sem mistura, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos anjos e do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia, nem de noite. E os que adoram a besta e a sua imagem, nem aquele que recebe o sinal do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam o mandamento de Deus e a fé em Jesus. Então, eu ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, pois suas obras os acompanham. Até aí. Inferno. Não sei se você sabe, pelo menos deveria saber, nós cristãos somos muito criticados por acreditarmos no inferno. Como assim vocês acreditam no inferno? Como assim vocês acreditam em um lugar de tormento eterno? Isso não é possível. É uma das doutrinas mais criticadas do cristianismo. E os críticos, eles nos criticam não tanto por a gente acreditar no inferno, mas por quem nós acreditamos que vai para lá. Geralmente, eles dizem que nós acreditamos que homoafetivos vão para o inferno, que adúlteros vão para o inferno, que traficantes vão para o inferno, mas que os hipócritas religiosos, esses não vão para o inferno. E quando você lê hipócritas religiosos, eles estão falando da gente, tá? Mas esse texto que nós temos diante de nós, ele desmistifica esses preconceitos por parte dos críticos, como também explica melhor essa forte realidade que é o inferno. E é isso que eu proponho essa manhã. O meu objetivo é refinar a sua teologia sobre o inferno, te trazer temor a Deus e motivar você a andar em santidade pelas motivações certas. É isso que eu proponho essa manhã. E o que é inferno, você pode se perguntar. Inferno é duas coisas em uma. É um lugar e é um estado. É uma doutrina tão antiga quanto o próprio cristianismo. Trata-se de um lugar separado para tormento eterno dos homens e também dos demônios. O diabo e os seus demônios não estarão comandando o inferno. Eles estarão no inferno sendo torturados pelos seus crimes contra Deus. E não se enganem, Jesus Cristo mesmo, o amoroso, o gracioso, ele falou a respeito do inferno. Em Mateus 13:50, resumidamente, ele ensina que ali é um local de choro e de ranger de dentes, de grande sofrimento. Ele também diz que o fogo não se apaga e o verme não morre. Tortura exterior, fogo, e interior, verme. Grande sofrimento. Simbolizando que o tormento e a tortura desse lugar
jamais vai ter fim. Mas para quem é o inferno? Eu entendi que o inferno é um lugar e é um estado de tormento eterno. Mas para quem pertence ao inferno? Quem vai para lá? Bem, é para os indiferentes ao Evangelho. O inferno é um lugar separado para aqueles que são indiferentes ao Evangelho. No capítulo de número 14, nós vimos o Cordeiro que está sentado no trono fazer um outro movimento. Ele desce à terra no Monte Sião e ele está junto com a sua igreja. Ele está intervindo no tempo final. E agora ele está mostrando o que é o seu reino e trazendo juízo sobre os demônios e sobre os ímpios. Olha o que diz o verso de número 6 e 7. Vi outro, disse João, que voava pelo meio do céu e trazia um evangelho eterno, boas novas eterna, para proclamar aos habitantes da terra e a toda nação, tribo, língua e povo. Olha a grande diversidade que nós temos aqui. Todos os povos, países, etnias, nações, gêneros, não importa. Todos ouvirão o evangelho eterno, as boas novas em Cristo Jesus. Os anjos estão proclamando o evangelho, dando inclusive tempo final para que esses pecadores impenitentes se arrependam das suas más obras. E aí você pode se questionar, pastor, mas Deus está dando mais uma chance? Mostrando o extraordinário, mostrando o sobrenatural, mostrando o grande poder? Sim, ele fez isso. Fez isso antes, quando Cristo veio para esse mundo. Cristo já fazia sinais e prodígios impressionantes, que quem quer que visse reconheceria que aquele se tratava de alguém vindo dos céus. E ele faz isso no tempo do fim, os anjos proclamando o seu santo evangelho. O que é que eles proclamavam? Verso 7, em alta voz proclamavam, temam a Deus, deem-lhe glória, porque essa é a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Aquele que criou todas as coisas está cobrando o fim de todas as coisas e renovando todas as coisas. Está apresentando o evangelho para que os homens se arrependam, para que os homens se arrependam. E o conteúdo do evangelho nós sabemos, se estende desde a criação até a glorificação. Muitas vezes a gente pensa que o evangelho tem que ver com a gente. Se eu perguntar para você o que é o evangelho, talvez você responda, pastor, é o fato de que eu tenho que me arrepender dos meus pecados para ser salvo em Cristo Jesus. E evangelho é muito mais profundo que isso. Se a gente quisesse entender mesmo o que é o evangelho, nós deveríamos começar na queda. O evangelho é o fato de que o homem caiu em Adão e junto com Adão, o pecado transformou a terra e o ser humano, a ponto de Deus chamar um povo para si, fazer com esse povo diversos pactos no Antigo Testamento, pactos esses que no Novo Testamento mostram que haveria de vir um Messias que perdoaria todos os pecados do mundo, trazendo perdão, redenção e glorificação àqueles que pertencem a Deus, dando também o juízo eterno e merecido a todos que rejeitaram a mensagem de boas novas. Esse, resumidamente, é o Evangelho. Esse é o conteúdo que abarca desde a criação até a glorificação. Existe uma oportunidade para arrependimento. E crer. Existe uma oportunidade para arrependimento e fé em Cristo Jesus. Porém, os indiferentes não desejam recebê-lo. Às vezes a gente acredita que o homem natural ele vai crer, se ver sinais, se ver prodígios, se ver maravilhas. Queridos, sabe qual é o povo mais ateu que já existiu? Foi o povo de Israel, que no deserto foi suprido por Deus, amparado por Deus, ajudado por Deus, e ainda assim se voltava a ídolos. Sinais não fazem ninguém crer.
Se não for por intermédio da palavra de Deus e o Espírito Santo trabalhar na mente e no coração, ninguém se converte. A palavra de Deus em João, capítulo de número 1, diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Os homens amam mais as suas práticas doentias, pecaminosas, perversas, do que o próprio Deus encarnado, não importa. Pode ter anjo proclamando. Eles são indiferentes e por isso merecem o tormento eterno. Eles adoram a Deus aqui nos versos de número 6 e 7. A adoração deles é somente em verdade. Não é em espírito. Não é o seu espírito que comunica com o Espírito de Deus porque nasceram de novo. Não. Eles adoram porque perceberam que aquele é o Criador do universo. E todo ser que respira, louve ao Senhor, mas continuam indiferentes ao Criador. Percebe que não é uma questão relacionada ao tipo de pecado que você pratica? O inferno não é um lugar separado para os homoafetivos somente, ou para os adúlteros somente, ou para os mentirosos somente, ou para os criminosos somente, não. O inferno é um lugar separado para todos os tipos de pecado e de pecadores. Esse é o inferno. Porque o maior pecado que você pode cometer contra Deus não é a mentira, não é a vaidade, não é o orgulho, nem mesmo o assassinato. Se é que aos olhos humanos existe algo pior do que o assassinato, não é nada disso. O pior pecado que se pode fazer contra Deus é recusar o seu Filho como Senhor e Salvador da sua vida. E isso basta. E isso basta. Todos já estão condenados ao inferno. Todos já merecidamente merecem estar no inferno. A lista de Paulo a respeito dos pecadores que vão para o inferno é interminável. E as outras listas que nós temos na Escritura a respeito de quem vai para o inferno é interminável. Sabe o que a Escritura está dizendo? Todo mundo merece o inferno. O inferno é mérito de vocês. O fato, meus irmãos, é que o inferno é mérito nosso. O céu é mérito de Deus. Mas o inferno, não se enganem, o inferno é mérito todo nosso e de mais ninguém. Apenas cruze os braços, deixe de ter fé em Cristo Jesus e na obra perdoadora dele na cruz do Calvário, e o inferno já é seu. Já é seu. Os críticos não têm razão. Nós somos os primeiros a admitir que merecemos o inferno. Mas o que é que esses indiferentes fazem? O que é que esses que recusam o Senhor Jesus Cristo fazem? O verso 8 nos conta. O segundo anjo seguiu dizendo: caiu a grande Babilônia. E é o que alguém poderia se levantar contra esse anjo e dizer: qual é a novidade? Porque nos tempos de João, a Babilônia já havia caído há muito tempo. Sendo que quando o anjo diz caiu a grande Babilônia, ele quer dizer alguma coisa com isso. Ele quer dizer alguma coisa no sentido figurado. E o que ele significa é o sentido idólatra da Babilônia, de se levantar contra Deus, de se voltar para falsos deuses, de prostituir a lealdade, a fidelidade espiritual que deveria ser somente entregue a Deus, o Pai Criador de todas as coisas. Eles substituíram essa lealdade por prostituição, adorando deuses falsos. É isso que esses indiferentes ao Evangelho fazem. E o que acontece quando você se prostitui espiritualmente? Você se prostitui moralmente. Prostituição, aquela que nós conhecemos, e prostituição espiritual são tratadas como o único fator nas escrituras. Ao que tudo indica, aquele que não é fiel a Deus também não pode ser fiel ao cônjuge. Aquele que não é fiel ao Criador não pode ser fiel a ninguém. É isso que está tratando aqui. Caiu a Babilônia. Já era.
Cristo Jesus está chegando para colocar o fim. Que deu de beber. O que a Babilônia fez? Ela deu de beber a todas as nações. Consequentemente, todas as nações depois da Babilônia, todos os países existentes hoje, bebem do vinho da ira da sua prostituição. Olha que interessante. Eu gostei muito desse termo da Escritura. Vinho da ira da sua prostituição. A prostituição pertence a alguém, ao vinho. Ao vinho do quê? Da ira. O que é que esses versos nos revelam? Que o espírito babilônico é um espírito violentamente prostituto. E ele potencializa a sua prostituição e a sua ira ao consumir vinho, ao beber vinho. Uma coisa é você beber um vinho na intimidade com a sua esposa. Você potencializa um sentimento bom, uma entrega, um momento a dois. Algo muito diferente é você beber diante do espírito babilônico de prostituição. Você beber para fazer aquilo que você já quer fazer, que é se prostituir, que é se irar, que é pecar. Quantos colegas que eu não tinha, que bebiam na balada para conseguir ter coragem de fazer aquilo que de cara limpa eles não teriam coragem de fazer, mas queriam fazer. Esse é o pecado. E as drogas, a bebida, tudo isso potencializa o pecado que há neles. Olha para a Rússia, toda mergulhada na bebida, é vodka, é uísque, é bebida forte. Olha o Irã, olha esses outros países, é ópio, é droga. Olha o Brasil, nós temos a nossa Cracolândia aqui em São Paulo. Todas as drogas e bebida potencializam esses sentimentos perversos que existem em nós. Por isso que o vinho pertence à prostituição, que consequentemente pertence à ira babilônica, que transmite a todas as nações. É esse sentimento mesmo que eu vejo em cada nação que existe hoje no mundo. Não merecemos ir para o inferno? As nações não merecem ir para o inferno? Se levantando em rebeldia contra Deus, não merecem ir para o inferno? É justa retribuição, meus irmãos. A verdade é que isso é justa retribuição. Eu adoro esse termo em Salmos. Justa retribuição. Isso é inferno. Você vive como quer, aguente as consequências eternas de se viver como quer. Olha o Carnaval de Salvador. Eu não quero só falar de Salvador. O carioca, o paulistano. Olha essas festas brasileiras. Não importa. Quais são as propagandas que a gente mais vê nessa época de festa? Beba com moderação. Porque o governo sabe que o pessoal exagera, que o pessoal potencializa, que o pessoal briga, que o pessoal fica violento. O que mais que a gente vê na televisão nessas épocas de festa? Proteja-se. E aí você vê lá uma camisinha, proteja-se. Porque o governo sabe que esse povo se prostitui. Porque o governo sabe que esse povo gasta saliva. Porque o governo sabe que esse pessoal faz as coisas mais odiosas. Ele não quer ter consequências na saúde pública da sua promiscuidade. O inferno é dirigido para essas pessoas todas, irmãos. Nós e para todas essas pessoas. Para quem mais é o inferno? São aqueles que são submissos ao reino das trevas. Verso 9. E ainda o terceiro anjo proclamando em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, aos submissos ao reino do anticristo. Qual é a atitude daquele que vai para o inferno? O que é que eles fazem? Bom, eles compram, comercializam. O anticristo se levanta e fala: olha, não, só vai comprar quem tiver o sinal na mão, na testa, quem for submisso ao meu governo. Eles falam: não, mas eu quero continuar comprando, eu vou tirar o meu carro novo, eu vou fazer um investimento,
Eu vou comercializar, eu tenho que vender, eu não posso deixar de comer. Eles compram. Cuidado com o consumismo. Na hora que o anticristo se levantar, você não vai estar preparado para lutar contra ele. Você vai estar tão acostumado a comprar aquilo que você não precisa, que não vai conseguir perder esse vício de comprar desenfreadamente. O que mais que eles fazem? Eles namoram. Eles se casam e se dão em casamento. É isso que eles fazem. Eles namoram com outra. É namoro que não tem fim. É música que faz lembrar de alguém. É namoro e mais namoro. E fala do ex e dos exes e aquela bagunça, ninguém sabe mais quem namora com quem. É o que eles fazem. Eles mentem. Mentem para se engrandecer. Mentem sobre as formações acadêmicas que têm. Há pouco tempo atrás, um ministro, sem necessidade alguma, mentiu a respeito das formações acadêmicas que tinha. O que mais que eles fazem? Eles mentem a respeito dos seus feitos, mentem a respeito de como são considerados, de como foram heróis. As pessoas mentem. As pessoas mentem. Para quem mais é dirigido esse reino do anticristo? Quais são as suas atitudes? Bem, eles pensam em si. Não pensam em mais ninguém. Não pensam em ajudar o próximo, em consolar o próximo. Não oram por ninguém, senão por si mesmos. Não querem ver a salvação de ninguém, a não ser de si mesmos. Só pensam em si. O que mais que eles fazem? Eles descartam as pessoas. Eles são aqueles tipos de gente que entram no emprego. Aí, para subir de posição, eles usam alguém. E depois que eles sobem na posição e terminam de usar aquela pessoa, eles vão lá e descartam aquela pessoa. Como se fosse um lixo qualquer. Eles descartam. Será que eu estou falando de alguém aqui essa manhã? Eu espero que você não seja contado entre eles. Tudo isso traz consequências, meus irmãos. Essa vida promíscua, desenfreada, indigna, ela traz consequências, e a consequência é o inferno. Lembre-se você que o pecado é uma ofensa eterna contra um Deus eterno. E, portanto, é necessário uma justa retribuição eterna por esses atos. Nada mais lógico, nada mais justo. Justa retribuição é que vai se tratar em todo o livro de Salmos, é a sensação do livro de Salmos. E o verso de número 10 fala mais especificamente dessa consequência. Vocês também beberão. Vocês não gostam de beber vinho? Vocês não gostam de usar drogas? Vocês não gostam de usar substâncias que potencializam o pecado de vocês? Não é em promiscuidade que vocês querem viver? Tudo bem. A gente também tem um vinho reservado para vocês. Esses também beberão o vinho da ira de Deus. Quem é o dono do inferno? Deus. Quem é o patrono do inferno? Deus. Quem criou o inferno? Deus. Quem tortura no inferno de maneira justa? Deus. Com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Todos nós que estamos aqui essa manhã, devemos estar dispostos em sair por essas portas e temer mais a Deus, porque com Deus não se brinca. E Ele faz o que Ele quiser com a sua vida. O que Ele quiser. Também beberão do vinho da ira de Deus, preparado no cálice da sua ira. E esse vinho também não tem mistura. No mundo antigo era normal misturar vinho com água para diminuir o seu teor alcoólico. Mas os prostitutos, os devassos, eles não tomavam com água, não. Eles bebiam vinho puro mesmo, porque eles queriam um efeito. Eles queriam potencializar o seu pecado. Eles queriam praticar maldades. E Deus dá a justa retribuição. Ele está dizendo, eu também não misturo meu vinho. O vinho da minha ira
tal como o vinho da Babilônia, também é sem mistura, tá? É o que ele está dizendo. Nós precisamos temer mais a Deus. O vinho da ira de Deus, preparado no cálice da sua ira, sem mistura, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, corte celestial e do Cordeiro. Não pense que Cristo desaprova a atitude do Pai para com os ímpios. Não pense que Cristo ele está contra o Pai ou milita contra o Pai naquilo que foi proposto. Não. Cristo ele sabe que os ímpios merecem a justa retribuição. E é por isso que os tais são atormentados diante da corte celestial e do Cordeiro, diante de Cristo, aprovando, confirmando que o seu fim eterno é merecido. Com Deus não se brinca. A mensagem do Evangelho, meus irmãos, não se enganem, é uma mensagem emergencial. Eu sei que vocês amam os seus familiares, eu sei que vocês amam os seus amigos, vocês acham que eu também não tenho gente descrente no meu círculo de amizade? Eu tenho a beça, eu amo todos eles. Mas o que há de mais amoroso que eu posso fazer é pregar o Evangelho de Cristo. É alertá-los, é dizer, olha, eu te amo e eu não quero que você vá para lá. Mude a sua rota, se arrependa dos seus pecados, receba Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. A mensagem do Evangelho não pode ser diminuída por conta do nosso amor. Antes, o nosso amor precisa nos motivar a pregar o Evangelho. E teremos grandes surpresas, meus irmãos. Deus ele tem prazer em converter os improváveis. Está aqui você, que não me deixa mentir. Quem era você alguns anos atrás? O que é que você fazia? Muitos estão aqui nesse verso, pastor, eu bebi o vinho da Babilônia. Eu era esse, eu era essa, que usava droga, enchia a cara, que me prostituía. Eu era esse que estava lá na festa e que jamais imaginaria que Deus ia me trazer pela mão. Que Deus ia me trazer pela mão. E eis aqui você. Você está aqui sentado em uma igreja no domingo de manhã, porque você tem prazer na palavra de Deus. Você foi transformado, querido. Isso é maravilhoso, meus irmãos. É vinho forte, tal qual era forte a sua vontade de beber para se prostituir, também é forte o vinho da ira de Deus contra você. Cristo e os anjos são testemunhas da justiça de Deus. O inferno, ele é separado para gente imediatista. Para gente que só tem o aqui e o agora. Eu quero um carro agora, eu quero um relacionamento agora, eu quero um casamento agora, eu quero comer no restaurante fino agora, eu quero adquirir a minha casa agora. A geração do agora, a geração do instantâneo, a geração imediatista é a geração que vai para o inferno. Porque não consegue pensar nas consequências das suas atitudes. Gente que acha que a vida não é feita de consequências. Esses dias eu estava num carro, vendo jovens saírem de uma escola pública. 16, 17 anos. E aí, sabe o que eu me lembrei? Eu falei, nossa, eu também já tive 16, 17 anos. Faz 17 anos que eu tive 17 anos. Mas eu já tive. E naquela época eu tinha a mesma cabeça que essa geração tem. Eu achava que a vida, não estou nem falando de eternidade, eu achava que a vida não era feita de consequências. As pessoas não sabem que drogas traz sequela. As pessoas não sabem que a promiscuidade traz sequelas, doenças, gravidez indesejada. Quem dirá a eternidade? É dura a nossa missão, porque a nossa missão é, através da nossa palavra e da nossa persuasão, pregar um evangelho que é eterno, que você tem que imaginar para o além daqui, para o além daquilo que é imediato. Não é fácil, mas essa é a nossa missão, e pelo poder do Espírito Santo nós vamos conseguir.
Já é um bom passo se nós não formos imediatistas. Se você morrer hoje, o que importará se você adquiriu a sua casa própria? Se você morrer hoje, o que vai adiantar? Se você se casou, se você comprou, se você se formou, o que é que vai adiantar todas essas coisas se você morrer agora? Não sejamos nós mesmos imediatistas. Plantemos através das nossas obras para a eternidade. É ali que você passará a maior parte do seu tempo. Essa é a questão mais importante da vida. Vislumbre você que o inferno não tem descanso. Verso de número 11. Olha só o que diz aqui, ó. A fumaça do seu tormento. Oferta a Deus, tá? Deuteronômio vai nos mostrar, e Levítico vai nos mostrar que fumaça que sobe é oferta a Deus. Oferta a Deus do seu tormento. Sobe para o todo sempre, não tem repouso. Quem está no inferno não tem repouso, nem de dia e nem de noite. Os que adoram a besta e a sua imagem, nem aqueles que recebem o sinal do seu nome. Você gosta da sua cama? Você gosta de chegar de um dia de trabalho e se jogar na sua cama e dormir, merecidamente cansado porque você rendeu? Você gosta? No inferno não tem descanso. No inferno no inferno não tem cama. Você não tem cama no inferno. Você gosta de se jogar no sofá depois de um dia de trabalho e assistir Netflix e relaxar e colocar somente uma outra história que não seja a sua rotina pesada? Bom, no céu não tem Netflix. No céu não tem streaming, não tem transmissão. No céu não tem descanso, não tem entretenimento. Não tem nada disso. O pessoal ímpio fala, olha, no inferno vai ter open bar. Não, querido, a única bebida que tem no inferno é o vinho da ira de Deus e mais não. Você gosta de repente, conversar com amigos no final de semana? Isso é o que eu mais gosto. Eu gosto de conversar com amigos no final de semana, depois de uma semana inteira de trabalho, eu gosto de estar com quem eu gosto. Eu gosto de estar com a igreja, eu gosto de estar com os meus irmãos, eu gosto de falar do reino, eu gosto. Bom, no inferno também não tem amigos. No inferno também não tem amigos. O inferno não é lugar para nada disso. Não existe descanso emocional, não existe descanso físico, não existe descanso psicológico, não existe descanso afetivo, social, não existe nenhum tipo de descanso no inferno. Só tortura, dor e ódio. E o legítimo ódio por parte de Deus. Quem é que está no inferno? Quem é que está livre do inferno? Quem? Nem precisava dizer. Mas os santos, os cristãos, os separados por Deus, esses estão livres do inferno. Verso de número 12. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Sabe do que ele está falando aqui? Ele está falando a respeito de lealdade, de um pensamento que não é um pensamento imediatista. Os santos de Deus, aqueles que estão andando nessa hora final sobre a terra, eles estão dizendo o seguinte: é melhor deixar de comprar, é melhor deixar de vender, é melhor ter estigma social, é melhor ser marginalizado por essa sociedade, perseguido pelo governo, do que negar o meu Deus. Porque no céu eu vou ter descanso, e aqui na terra tudo é passageiro. É assim que cristão pensa. Cristão obedece, mesmo em meio às piores adversidades. A prova, inclusive, de que alguém é salvo é a sua obediência em meio à adversidade. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos. A gente não usa a tribulação de desculpa. Não estou tão triste pelas circunstâncias da vida. Estou tão acabado porque estão caçoando de mim, estão falando mal de mim, que eu vou pecar.
eu vou me consolar no pecado. Não, essa não é a atitude do verdadeiro cristão. A prova de que alguém é salvo é a sua obediência em meio à adversidade. Existe uma menina na igreja do pastor Paulo Washer, o Paul Washer, ali na Colômbia. Essa menina, ela cuida do avô. O avô tem 90 anos, ela tem apenas 16. Os pais a abandonaram. Você precisa ver que menina crente. Vai para a igreja todo final de semana. Submissa aos seus pastores. Sobretudo, submissa à própria palavra de Deus. Cuida do avô. E não usa a sua condição difícil, de pobreza, vulnerabilidade, de ter que cuidar de um senhor idoso para pecar, para ficar com os amigos, para fazer aquilo que a sua carne deseja. O pastor Paul Washer mostrou ela, o pastor Danilo está aí. Eis uma cristã legítima. Quando a gente viaja para países perseguidos, países nocivos ao cristianismo, como eu viajei, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque a gente volta querendo muito dos crentes e querendo muito de nós mesmos. A nossa obediência, meus irmãos, ela é provada todos os dias. Ela é provada. A nossa obediência é provada no meio das crises do casamento. A nossa obediência ela é provada no meio da depressão. A nossa obediência ela é provada no meio da doença, da enfermidade. Aí eu quero ver se você vai ter fé e confiança em Cristo mesmo. A nossa obediência é provada em meio à perseguição. E a nossa obediência é provada, mesmo que Deus não te dê todas as respostas que você necessita em relação aos seus traumas. Pastor, eu tenho tantos traumas, eu queria saber o porquê de tudo. Se Deus não te der as respostas que você quer, você precisa continuar obedecendo. A obediência do cristão não é condicional. Se o Senhor fizer isso por mim, eu faço pelo Senhor. Queridos, quem somos nós para emprestar alguma coisa para o Senhor? Quem somos nós para condicionar a nossa obediência? Sendo que, se nós obedecermos, Ele é glorificado. E se nós não obedecermos, Ele também é glorificado. Ele continua sendo Deus imutável, o céu não está em crise, porque você desviou, porque você desobedeceu. O céu não está em crise. Deus continua o mesmo. A nossa obediência ela tem que ser movida pelo nosso amor ao plano de redenção, amor ao que Cristo fez por nós, a perseverança em olhar para a eternidade, não para o aqui e agora. Queridos, eu me motivo a viver para Deus quando eu imagino a eternidade. Eu me motivo a viver para Deus quando eu vislumbro o céu. Sabe por quê? Porque para o céu a gente leva algo. Mentiram para você. Pastor, a gente não leva nada dessa vida. A gente não leva os frutos do nosso trabalho. Mentiram para você. Você leva sim. Não, pastor, não leva. Leva. Leva e eu posso provar. Está no verso de número 13. Está aí escrito. Então eu ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, anota, contabiliza, felizes, bem-aventurados, os mortos, que desde agora morrem no Senhor, em Cristo Jesus, na perseguição social, na perseguição estatal, violenta, sofrem pela ira do anticristo, bem-aventurados e felizes são. Sim! Diz o Espírito, não é não. Sim, diz o Espírito. É sim, eles são felizes. Para que descansem de seus trabalhos, porque suas obras os acompanham. Todas as obras espirituais que você fizer, você está levando ela para o céu. Sabe por quê? Lembra que eu falei no início da mensagem? Que o inferno é mérito nosso, mas o céu é mérito de Deus. A graça de Deus ela é tão abundante que o céu é mérito de Deus, mas as recompensas do céu
também são nossas. São nossas. Mérito nosso. Riqueza nossa. Por isso que Cristo diz assim, olha, não acumuleis tesouro na terra, onde a traça corrói. Acumuleis tesouro no céu. Trabalha. Você vai levar para o céu as suas obras. É como se Deus pegasse cada um de nós e falasse assim, Maurício, vem aqui. Aí ele pega o Maurício, leva o Maurício para uma sala de tesouros. Que ele fala, Maurício, constrói o que você quiser. Constrói o que você quiser, Maurício. Constrói a sua casa, constrói o seu terreno, constrói o que você quiser com essa riqueza que eu estou te dando. Que privilégio, meus irmãos. Graça sobre graça, indizível, inefável, impronunciável graça. O fato de Deus nos chamar para poder trabalhar e comer, usufruir dos frutos do nosso trabalho espiritual. As suas obras os acompanham. A sua lealdade os acompanha. Qual é o melhor contador do universo? Não é o Paulo Guedes. Eu nem sei se ele é contador, na verdade. O melhor contador do universo é o nosso Deus. O melhor contador do universo é o nosso Deus. Porque Ele contabiliza cada obra que você está fazendo. Muitos de vocês podem me dizer aqui essa manhã, pastor, ninguém se importa. Pastor, ninguém viu. Pastor, ninguém reconhece. Querido, Deus se importa, Deus viu e Deus reconhece. Isso não vai passar desapercebido no seu livro. Você acha que Deus não viu aquele dia que você foi consolar uma colega de trabalho que estava chorando porque apanhou do marido? Você acha que Deus não viu você comprando um pouco mais de paçoquinha no trânsito para que aquela menina pudesse chegar cedo em casa? Você acha que passou desapercebido aos olhos do Pai a verdade que você falou em um momento de crise, mesmo que essa verdade tenha te prejudicado, você falou a verdade? Você acha que Deus não viu? Deus está vendo. Ai, pastor, mas isso tudo é obrigação? Sim, Deus está permitindo você usufruir dos frutos da sua obrigação, dos frutos do seu trabalho. Deus vê, meus irmãos. Deus vê. Não importa se a sociedade não vê. Não importa se para quem eu fiz o bem, ele mesmo, ela mesma não reconhece. Não importa. Deus está vendo. Deus está observando. Deus está contabilizando. Deus está. Você acha que Deus não está vendo que você admite os próprios erros? Que você tem a hombridade de admitir os próprios erros? E quanta gente não vai sair dessa pregação essa manhã? Espero que saia, né? Espero que saia, porque ter um pouco de simancol é bom. E vai chegar para o cônjuge e vai falar, quer saber, eu ouvi lá a pregação do pastor Ivan, eu estava errada, eu estou errado. Eu errei com você, você me desculpa, eu preciso reconhecer os meus erros. Eu preciso aprender a fazer esse exercício. Você acha que Deus não está vendo? Claro que Deus está vendo a sua verdade, a sua sinceridade. Permaneça assim, porque você está levando as suas obras para a eternidade. Queridos, eu não tenho mais o meu pai na minha sala, mas um dia eu estarei na sala de estar do meu Pai eterno. E ali, todas as coisas vão fazer sentido. Todas as respostas para as minhas perguntas. Tudo aquilo que eu passei que foi traumático, Deus vai responder, Deus vai acalentar, Deus vai consolar. E Ele vai me recompensar conforme a minha lealdade e a minha obediência. Na sala de estar do Pai, meus irmãos, que a gente costuma chamar de céu. Na sala de estar do Pai, tudo fará sentido. E nada vai ser desperdiçado. Nenhuma gota de dor, nenhuma gota de sofrimento, nenhuma gota de perseguição. Nada ali na sala de estar do Pai vai ser desperdiçado. E cada vez que eu venho para essa igreja pela manhã, mais e mais as coisas vão me fazendo ter sentido.
Quando você orar essa manhã, na hora que nós nos levantarmos para orar, ore e diga: Senhor, cada vez que eu venho aqui, as coisas fazem sentido. Não fazem total sentido, não vão fazer nunca total sentido, porque ainda reconhecemos em parte. Mas quando você estiver face a face na sala de estar do Pai, pode ter certeza que todas as coisas vão fazer sentido. Só tenha certeza de que você está obedecendo e de que você tem as intenções certas, o resto não importa. Deus, ele não quer que você vá para o inferno. Ele preparou o céu para que você tenha consolo eterno. Deus, ele não quer que você vá para o inferno. Deus preparou o céu para que você tenha consolo eterno. O puritano Richard Baxter, ele resumiu a minha mensagem essa manhã dizendo: o céu pagará qualquer prejuízo que possamos sofrer para ganhá-lo, mas nada pode pagar o prejuízo de perdê-lo. O céu pagará qualquer prejuízo que possamos sofrer para ganhá-lo, mas nada pode pagar o prejuízo de perdê-lo. Olhe para a eternidade, não seja imediatista. Glorifique a Deus pelo inferno, porque lá ímpios e demônios receberão a justa retribuição, mas você, pelo poder do Espírito Santo de Deus e da obra redentora de Cristo Jesus na cruz, você está salvo dessa perdição. Fique de pé, eu quero orar com você.